Olá pessoal, eu sou Onício Leal, sou professor da Universidade do Arizona, no Colégio de Saúde Pública, e hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre essa nova tendência chamada saúde pública digital. Nessa nossa conversa de hoje, eu quero introduzir um pouco a importância e o poder que a colaboração entre as pessoas tem, utilizando a internet como grande instrumento de aproximação entre pessoas, entre instituições. Depois eu queria falar um pouco sobre como a gente consegue ressignificar uma grande variedade de tecnologias para, de fato, oferecer um melhor acesso à saúde e mostrar na prática como é que funciona abordagens em saúde pública digital. E, por fim, provocar um pouco sobre as transformações digitais que estão acontecendo nessa área e o que a gente precisa prestar atenção para, de fato, implementar essas tecnologias, dando suporte ao desenvolvimento de políticas públicas para a saúde de uma maneira mais eficiente e que gere um impacto mais positivo para o cidadão. Mas antes eu queria fazer um parêntese, me apresentando brevemente. Como eu falei, eu sou Onício Leal, eu sou um biomédico, vim de Caruaru, Pernambuco, e desenvolvi minha carreira nas áreas de saúde pública, fiz residência, mestrado, doutorado nessas áreas. E essa aproximação, esse desejo de trabalhar com saúde pública foi quando eu fiz meu primeiro trabalho de campo, lá em 2010, onde a gente estava mapeando uma doença chamada esquistossomose no litoral do estado de Pernambuco. E eu ter ido para o território, fazer esse mapeamento à mão, casinha por casinha, falado com morador por morador, me deu a noção de quão importante é a gente desenvolver políticas públicas que façam diferença na vida dessas pessoas. E nessa longa jornada, até então, eu sempre me comprometi de fazer um casamento entre a tecnologia e a saúde. E é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje durante os próximos minutos. O poder da colaboração é uma coisa que está na rotina do Colab, na rotina de plataformas de crowdsourcing ao redor do mundo e, não diferente, a saúde pública adquiriu e decidiu utilizar também todo o potencial que a colaboração traz para a sociedade. E aí dentro desse escopo de colaboração, uma área surgiu, e essa área é chamada vigilância participativa, que nada mais é que a gente desburocratizar a maneira como os cidadãos participam na construção de um cenário de saúde na comunidade em que vivem. É importante destacar que a vigilância participativa ela é diferente de meros formulários digitais. Então, se um projeto, se um programa, ele utiliza uma plataforma, um aplicativo móvel e esse aplicativo ele simplesmente só coleta dados de maneira digital, isso não tem como ser chamado de vigilância participativa. Porque tem uma coisa que é crucial para a gente fazer essa identificação. A vigilância participativa é um processo bidirecional de recebimento e transmissão de dados para a ação a partir de um engajamento direto da população-alvo. Então, a população-alvo ela fica motivada e se engaja em participar regularmente de estratégias de vigilância participativa, porque ela percebe que essa comunicação em duas vias acontece. No caso, pode ser comunicação com o governo, comunicação com outras instituições que não sejam do governo. O que importa é que o cidadão sinta que do outro lado da tecnologia tem uma instituição ouvindo e tentando resolver aquelas demandas que ele traz. Isso é o que a gente chama nesse contexto de vigilância participativa. Mas explicando rapidamente como é que isso funciona no contexto de doenças infecciosas, no contexto que a gente vivenciou alguns anos atrás da pandemia, basicamente, numa sociedade, numa comunidade, a gente vai ter, no momento zero, pessoas suscetíveis. Essas pessoas são suscetíveis a adquirir um patógeno, a adquirir uma doença a qualquer momento, uma vez que exista o risco iminente dessa doença se disseminar nessa comunidade. Uma vez que essa doença ela chega numa comunidade, parte daquelas pessoas que são suscetíveis, elas vão passar a serem infectadas. Entretanto, acontece uma coisa interessante nos sistemas de vigilância em saúde. Não importa se é no Brasil, se é na Europa, se é na África, é uma característica dos sistemas de vigilância em saúde a subnotificação. Então imagina que parte daquelas pessoas que foram infectadas,
apenas uma pequena fração delas vão ser contabilizadas nesse sistema. Veja, a gente vai ter uma perda de dados das pessoas que são de fato infectadas e estão doentes, aquelas que foram notificadas. E esse abismo, é claro que gera uma compreensão não acurada do cenário epidemiológico que está acontecendo. E eu chamo isso de área cinzenta. Aqueles casos que vão se perder entre você adoecer e você ser contabilizado pelo seu sistema de saúde quando você entra numa porta de entrada para o sistema. Pode ser uma unidade de saúde, pode ser um hospital, não importa. Os canais que os governos utilizam para contabilizar casos de doenças, eles têm essa característica. E é uma coisa que a gente precisa pensar como é que a gente consegue resolver pelo menos parte desse desafio. Então a vigilância participativa, ela se caracteriza por ajudar a recuperar parte desses casos que nunca vão chegar a serem contabilizados pelos sistemas tradicionais de vigilância. Então, o valor da vigilância participativa, o valor da colaboração de usuários informando sintomas, por exemplo, e esses sintomas chegando numa instituição governamental para ser entendido como é que aquela atividade da doença está se comportando e que não foi capturada pelos métodos tradicionais, esse é o valor que a vigilância participativa traz para os sistemas de saúde. E isso pode ser explorado em qualquer nível de gestão, desde a gestão federal, que eu vou mostrar daqui a pouco, até a gestão municipal, com debates, diálogos e conversas diretamente com o cidadão. Em qualquer nível de gestão, a vigilância participativa é uma ferramenta muito poderosa para entender e para melhorar a sensibilidade dos sistemas de saúde de qualquer governo. No Brasil, a primeira experiência que utilizou essa abordagem de vigilância participativa foi durante a Copa do Mundo 2014. Na época, o Ministério da Saúde, eles estavam muito preocupados com o cenário que estava acontecendo das doenças exantemáticas, do sarampo, por exemplo. O Brasil tinha perdido há pouco tempo o certificado de eliminação. E aí, por receber um evento do tamanho da Copa do Mundo, com muitos estrangeiros vindo de países que têm doenças que o Brasil não possui, ficou-se na preocupação de entender, ok, o que a gente pode fazer para aumentar a sensibilidade do sistema de saúde, sem necessariamente fazer uma grande mudança que iria impactar em custos e tempo de desenvolvimento. Então, por isso, o Brasil decidiu adotar a plataforma de vigilância participativa e o primeiro uso foi durante a Copa do Mundo. Naquela ocasião, a grande preocupação era como é que as doenças, as síndromes exantemáticas, as síndromes diarreicas, as síndromes respiratórias, como era que elas poderiam ser monitoradas e identificadas de maneira mais eficiente. E aí, esse foi um dos trabalhos científicos que a gente publicou, levantando evidências sobre a importância e a utilidade que uma abordagem dessa tem para eventos de massa. Funcionou tão bem essa plataforma que 2 anos depois, para as Olimpíadas, a gente adotou em parceria com o Ministério da Saúde da mesma maneira. A gente que eu falo era o grupo de pesquisadores, de fundação e dos próprios técnicos do Ministério que estavam envolvidos nessa dinâmica de buscar o que é que seria mais interessante para a gente tentar minimizar os desafios que o sistema tradicional tem. Então, por isso que as abordagens de vigilância participativa foram utilizadas para a Copa do Mundo e também nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, a equipe decidiu ir um pouquinho além. E o que a gente fez foi, além de oferecer para o cidadão um canal de comunicação direto para que ele informasse sintomas e a gente pudesse identificar quais os grupos de doenças que estavam ali circulando naquela mesma região, naquele mesmo tempo, a gente também desenvolveu um sistema de alerta antecipado. Esse sistema de alerta antecipado fazia parte de uma sala de monitoramento a nível central, no Ministério da Saúde, em que os técnicos se comunicavam com as equipes das cidades que estavam recebendo algum tipo de evento relacionado às Olimpíadas e conseguiam mobilizar os técnicos e epidemiologistas de campo a fazer uma investigação de campo se necessário, caso a gente identificasse algum sinal, algum pontinho vermelho ali dizendo que poderia ser o início de um surto em determinada região. Essa plataforma ela deu também tão certo que em 2016 ela recebeu o prêmio de melhor plataforma móvel para governos no World Government Summit em Dubai. E ela
foi um grande exemplo de uma triangulação entre governos, fundações sem fim de lucro e startups. Foi uma das primeiras vezes no Brasil que houve essa triangulação de instituições com diferentes características para viabilizar algo que no final impactou de maneira muito positiva a população. Com o acontecimento da epidemia de Covid-19 em 2020, a gente decidiu unir forças com o Colab e tivemos o apoio muito importante da AWS à época para que a gente trouxesse esses aprendizados que a gente tinha feito lá na Copa do Mundo, lá nas Olimpíadas, para tentar encarar a situação nova e um pouco desesperadora que era no começo do Covid, que ninguém sabia muito para onde ir, por ser uma coisa muito nova. Então a gente decidiu oferecer para os governos locais uma abordagem muito interessante. O Colab e a AppTrack se juntaram e criaram o movimento Brasil Sem Corona. O Brasil Sem Corona era um programa que coletava dados a partir do Colab, do app do Colab, sobre sintomas e outras informações estratégicas. E a AppTrack, que era uma empresa que trabalhava nessa área de epidemiologia digital e saúde pública digital, ela utilizava alguns algoritmos para identificar esses padrões, essas tendências de adoecimento. Para alguns governos específicos, a gente testou coisas novas e que foram bem-sucedidas. No caso desse artigo que vocês estão vendo aí na tela, a preocupação da gestão municipal de saúde daquela cidade, naquela época, era como é que a gente pode detectar melhor esses casos de Covid que estão acontecendo. Se a gente não tem um parâmetro, ninguém nunca fez isso antes. Como é que a gente traz essa identificação de maneira mais eficiente para que a gente entenda como é que essa doença está se comportando no nosso território. Na época, muitas prefeituras adotaram a estratégia dos carros de testagem. Então, eles transformavam, por exemplo, ambulâncias em equipamentos de testagem, então eles colocavam todo o equipamento ali dentro da ambulância e percorriam algumas comunidades para fazer isso. Mas esse itinerário, ele não tinha um parâmetro bem definido. E, no final, todo mundo ficava no escuro para entender, beleza, qual que é o lugar que eu preciso ir para identificar para tentar confirmar essa atividade de Covid naquela região. Então o que a gente fez foi, a partir dos dados que a gente coletava pelo Colab, nós utilizamos os dados tradicionais da vigilância também, por isso da importância que a vigilância participativa é uma maneira complementar à vigilância tradicional, não é para substituir, sempre é para complementar. E aí, quando a gente junta a vigilância participativa com a vigilância tradicional, a gente conseguiu fazer uma detecção de áreas com maior risco de ocorrência da doença. E nesse artigo que vocês estão vendo aí na tela, vocês podem perceber que existe uma sobreposição de duas janelas de risco. Para a gente fazer a prova final e entender se essa metodologia estava dando certo, decidimos fazer testagens com pessoas dentro dessa região que estava sobreposta versus pessoas que não estavam em nenhuma região de risco. O que a gente identificou é que, enquanto você não utiliza a vigilância participativa, sua taxa de detecção de casos de Covid era de apenas 4%. Quando a gente passou a fazer essa detecção dentro das áreas sobrepostas, a gente aumentou essa taxa de detecção em 80 pontos percentuais, mostrando quão impactante é a combinação desses dois tipos de tecnologia e que, no final do dia, utilizam como base a participação do cidadão. Ainda durante esse programa, o Brasil Sem Corona, que foi adotado por várias cidades, a gente fez um outro estudo para entender quanto que a vigilância participativa conseguiria antecipar sobre a tendência. Então imagina que você tem uma ferramenta que consiga antecipar e fazer uma detecção antecipada do que vai acontecer. Imagina o tempo de resposta que você ganha para que você consiga planejar melhor a rede de saúde, para que você consiga planejar melhor os insumos que estão envolvidos ali numa resposta. Então, decidimos comparar as cidades que utilizaram o Brasil Sem Corona, a vigilância participativa, versus as cidades que não utilizaram de maneira direta essa plataforma. E o que a gente viu é que as cidades que utilizaram, elas chegaram a ter uma capacidade de antecipação dessa tendência em até 2 semanas. Então imagina o poder que o gestor público tem, que o secretário de saúde tem, que o prefeito tem, em ter uma plataforma que monitore e diga com antecedência de até 2 semanas
que aquela tendência de doença vai se materializar no futuro super próximo e o quanto de ações ele pode desenvolver baseado nessa informação inteligente. Então a gente publicou esses resultados num artigo numa revista, num jornal científico de relevância internacional, mostrando os benefícios que uma abordagem como essa traz para a cidade. E aí tem, durante a pandemia, vários outros trabalhos que eu tive o prazer de participar, que utilizaram essas abordagens em públicos diferentes, sempre comprovaram a mesma história. A utilização da vigilância participativa, do crowdsourcing, de um canal que se conecta direto com o usuário final para coletar informações sobre sintomas. Plataformas como essa, elas são muito eficazes em identificar tendências antecipadas, dando oportunidade para que se faça alguma coisa num tempo maior. Esse outro artigo, ele foi uma parceria que fizemos na época que eu era pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Bem-Estar de Crianças da Universidade de Zurique. Nós tínhamos uma parceria bem forte com a Unicef e com o escritório da representação do Malawi, lá na África. E a gente decidiu testar essa abordagem em lugares com escassez muito elevada, que são os casos das vilas rurais no Malawi. O Malawi, para quem não sabe, é um dos países mais pobres do mundo, mas também um dos países mais inovadores do mundo, porque o Malawi ele tem uma coisa que as pessoas reconhecem, o poder da tecnologia para superar desafios que abordagens tradicionais não conseguiriam ou não conseguiam ajudá-los até então. Então a gente decidiu utilizar essa abordagem de vigilância participativa, porém sem utilizar tecnologias avançadas, o que era um desafio. A gente precisa lembrar que a penetração de smartphones, por exemplo, de dispositivos móveis, de aplicativos em vilas rurais do Malawi é praticamente zero. Então a gente tinha que pensar como é que a gente implementa e inclui essas pessoas nesses estratos sociais dentro de uma intervenção de saúde pública digital, mesmo que eles não tenham acesso à tecnologia de ponta. O que a gente decidiu fazer foi utilizar uma abordagem chamada Interactive Voice Response. Então a gente programou robôs que, a partir de um cadastro prévio que a gente tinha feito com as pessoas do território, ele ligava toda semana para o líder daquele domicílio e perguntava se ele ou alguma pessoa do domicílio tinha apresentado algum sintoma nos últimos 7 dias. E a gente estava bem focado em sintomas relacionados à malária, em sintomas relacionados às síndromes respiratórias e em sintomas relacionados à síndrome diarreica. Durante o estudo, ficamos aproximadamente 6 meses coletando todas as semanas esse tipo de dado. E a gente conseguiu identificar as primeiras tendências, os primeiros sinais que uma das comunidades que a gente estava estudando estava apresentando casos de cólera antes das fontes tradicionais. Então, esse é um relato, é uma evidência que a gente tirou mostrando que a vigilância participativa, independente da maneira como ela é feita tecnologicamente, às vezes funciona com smartphones, às vezes funciona com ligações para telefones antigos. O que importa é quando a gente coloca o cidadão na ponta como um canal direto para ele ter essa transmissão de informação do que está acontecendo a nível local, a gente ganha um poder muito grande de detectar coisas que estão acontecendo lá. Então foi o caso. A gente fez esse trabalho e a gente conseguiu identificar a tendência de síndromes diarreicas compatíveis com cólera aumentando ou começando a existir em determinado período. O nosso dado ele conseguiu mostrar 2 dias antes do primeiro dado oficial que foi publicado por um canal de comunicação, se não me engano era um jornal, um site de notícias do país, que falou que os primeiros casos de cólera que tinham acontecido naquela região específica tinha sido naquela data. A gente identificou essa tendência 2 dias antes. Então perceba, novamente, a importância que a vigilância participativa tem nessa identificação antecipada de ameaças à saúde. A vigilância participativa não é uma coisa que só acontece no Brasil, que só aconteceu no Malawi, né? Ela já está presente na sociedade há algum tempo, desde 2009,
Em 2009 começaram as primeiras plataformas que utilizavam, naquela época, comunicações por e-mail ou então o próprio Twitter para identificar esses sintomas e tentar inferir as tendências de ocorrência de algum surto. Porém, ao longo do tempo, isso foi se disseminando para outras geografias e também incluindo outros fatores dentro do tipo de dado que ele coletava. Então, não só saúde humana, mas também saúde animal e saúde ambiental, convergindo para o grande momento que a gente está vivenciando, que é a saúde única, ou uma só saúde, que é o termo que está sendo adotado aqui no Brasil. E esse mapa que vocês estão vendo é um mapa que uma instituição americana chamada Ending Pandemics construiu, onde ele mapeia todas as plataformas de vigilância participativa no mundo, que tenham essa capacidade de uma comunicação bidirecional entre o usuário e as instituições. E se você olhar mais especificamente, apesar do Brasil ter duas plataformas, a única plataforma que compreende saúde humana, saúde ambiental e saúde animal é o Colab. Então isso mostra como o Colab tem se posicionado de maneira estratégica como instrumento forte da saúde pública, e as prefeituras são clientes do Colab, elas conseguem ter acesso a esse tipo de tecnologia, porque um dos pontos principais de dados que o Colab coleta é de fato as percepções do cidadão, são as demandas que o cidadão coloca dentro do ecossistema do Colab. Mas agora eu queria falar um pouco de como é que a gente ressignifica algumas outras tecnologias que a gente sequer imaginava que elas seriam possíveis utilizar em escala de saúde pública, mas que são possíveis sim da gente fazer essa adaptação para, inclusive, levar esse tipo de tecnologia para as pessoas menos favorecidas que existem aí em vários contextos, no Brasil, na África, no Sudeste Asiático e em vários outros lugares. Isso que vocês estão vendo na foto é esse dispositivo que a pessoa está utilizando ali na testa é um headband, é um wearable, é uma tecnologia vestível chamada de Muse. E o que o Muse faz? Eu sempre gosto de brincar que o Muse ele ensina gente rica a meditar. O usuário ele compra um device como esse, é um device que custa um pouco mais de $200, não é um device barato, e ele se integra no celular e o usuário ele ativa ali algumas funções e esse device ele começa a fazer uma leitura das tuas ondas cerebrais e te fala que você conseguiu ficar meditando por algum tempo. De maneira resumida, é isso que ele faz. Isso é muito interessante, é um avanço tecnológico importante, mas percebam que isso é uma tecnologia que poderia ser muito melhor aproveitada, já que existe uma alta densidade de inovação num produto como esse. Então, o que a gente pensou na época que eu fazia parte do Centro de Desenvolvimento e Bem-Estar de Crianças lá na Universidade de Zurique? Pensamos o seguinte: que tal a gente ressignificar uma tecnologia como essa para tentar resolver um problema ou problemas recorrentes que precisam desse tipo de dado, que é o caso, por exemplo, de malária cerebral em regiões rurais do Malawi. Então a gente ressignificou essa plataforma, tentamos fazer uma adaptação dos dados que ela coletava para investigar outros tipos de problema que eram mais relevantes lá para os moradores daquelas vilas rurais. E eu vou passar um vídeo agora resumindo como foi essa experiência. While a lot of people in the world experienced the effects of a pandemic for the first time, for people in Malawi, epidemics are a constant. Generally, they are easily treatable diseases, especially when identified early. However, mortality rates are still tragic, especially among children. So, how do we detect early onset of diseases in countries where the health network doesn't reach the villages? We remembered products that promise health and well-being, but which often end up being tossed into a corner. We came up with an idea that might be cheap and scalable enough to represent a real leap forward in child health. The Life Cycled project recycled wearables that save children's lives. We selected gadgets able to collect EEG, ECG, and caregiver proximity. The data collected from the devices, combined with mobile surveying data, generated a lot of useful information. When cross-analyzed continuously,
It was shown effective in identifying disease outbreaks. So what we're trying to accomplish is a tested, scalable early warning system that costs only a fraction of its medical counterparts. UNICEF had a decisive role in engaging the communities to collect weekly data from the children. With the support of the University of Malawi, we made the platform available to Malawi's health workers to test their responses to the alerts. Foundations and governments worldwide are getting on board. Detalhando de maneira muito breve o que utilizamos nesse projeto do Malawi, nós temos uma demanda inicial que era entender a complexidade que existe lá em situações de sindemias. Para quem nunca ouviu falar do termo sindemia, sindemia foi um termo criado com a junção de duas palavras, epidemias e sinergias, ou poderiam ser colocados de maneira que são as epidemias sinérgicas. Diferentemente das comorbidades, que é a ocorrência de duas ou mais doenças no paciente, as sindemias, quando ela precisa ter duas ou mais doenças ou outros tipos de fatores ocorrendo ao mesmo tempo no paciente, mas esses fatores interagem entre si, aumentando o dano que essa condição causa no paciente. Então imagina que no Malawi, nessas vilas rurais, em muitas regiões, são lugares em que a prevalência de casos de malária é altíssima. Mas não é só a malária. As crianças vivem com malária e também são acometidas por surtos de pneumonia. Mas não é só isso. Além da malária e da pneumonia, essas crianças elas vivem em condições que não possuem um saneamento básico, aumentando o risco para a ocorrência de diarreia. Mas não é apenas isso. As crianças que vivem nesses lugares também são afetadas por má nutrição, e que isso tem repercussões muito sérias ali no desenvolvimento. Além disso, essas crianças elas também estão sujeitas às normas sociais que aquelas comunidades têm. Então, muitas dessas comunidades elas têm normas sociais que fomentam o casamento infantil, que fomentam ou permitem ou são permissivas com mutilação genital, e todos sabemos que isso tem repercussões sérias no desenvolvimento das crianças por deixar marcas ali irreparáveis pelo tipo de atividade. E além disso tudo, também sabemos que essas crianças elas vivem em condições não adequadas de moradia. Então imagina como todos esses fatores que envolvem doenças e outros tipos de fatores não biológicos, como é que eles interagem entre si, aumentando esse dano. É um problema muito complexo de se resolver e não é da maneira tradicional que você, com as tecnologias tradicionais, que você consegue jogar uma luz em alguma solução que consiga endereçar pelo menos uma parte desse grande desafio. E foi por isso que a gente pensou em utilizar dados de alta frequência coletados por tecnologias vestíveis para tentar endereçar alguns desses pontos. Uma dessas tecnologias que a gente desenvolveu foi uma tecnologia que nós co-criamos junto com uma startup ucraniana. Essa startup ucraniana chamada de Maui, ela já possuía um tipo smartwatch, né, um relógio inteligente que fazia o mapeamento de batimentos cardíacos e da variabilidade desses batimentos cardíacos, mas não era o formato ideal para a gente ter uma criança utilizando. Então, fizemos algumas visitas em vilas rurais com a equipe, membros da equipe da empresa de tecnologia, para entendermos in loco como as crianças e os usuários perceberiam esse tipo de tecnologia. Fizemos algumas adaptações e eles desenvolveram este pad, né, essa pecinha aí um pouquinho maior que um cartão de crédito, que consegue, a criança, quando ela coloca os polegares nesses círculos de metal, ele faz uma coleta super acurada do eletrocardiograma da criança. E com a ajuda de um tablet, o agente de saúde conseguia ir para campo, fazer uma coleta de dados de altíssima qualidade com um nível muito grande de portabilidade tecnológica. Então, para as crianças bem pequenas, a gente utilizava um eletrodo que se conectava à porta USB desse ECG Pad, e percebam a portabilidade que essa tecnologia tem. Então, com o tablet, com o equipamento e, para alguns casos, esses eletrodos que a gente colocava nos pulsos das crianças, os agentes de saúde conseguiam ir para campo, fazer uma coleta como essa uma vez por semana
conseguiu enviar para uma plataforma e a gente conseguia garantir uma coleta de dados de altíssima qualidade, coisa que antes, em geografias como essa, em vilas rurais como essa, seria uma coisa impossível de se pensar. Aquela outra tecnologia que eu mostrei no começo dessa sessão, o Muse, né, esse headband, essa fita tecnológica que você coloca ali na sua cabeça, na próxima da testa, ele faz o mapeamento, a leitura do eletroencefalograma, né, uma versão do eletroencefalograma. E a partir disso a gente conseguiria entender alguns sinais relacionados à algumas funções cerebrais de algumas crianças, e isso permitia que a gente combinasse com outros dados para entender um pouco mais a fundo e com altíssima qualidade o que estava se passando ali no desenvolvimento daquela criança. Os sensores de proximidade são outro tipo de tecnologia que a gente também implementou no Malawi. Basicamente, esse sensor ele mapeia o contato face a face entre as pessoas. Então, a gente distribuía sensores, por exemplo, para as mães e para as crianças. E com esse mapeamento da rede social que acontecia ali na comunidade, a gente tinha condições de entender essa estrutura e como isso poderia, por exemplo, ajudar a uma melhor compreensão na disseminação de um surto, de uma doença, ou então até mesmo a gente entender variações de desigualdades parentais que aconteciam dentro de um mesmo domicílio, uma vez que a gente tinha como entender para qual filho a mãe se aproximava mais, passava mais tempo. Só para vocês verem aqui na foto, o sensor a gente colocava dentro desses bolsos de tecido e a gente fixava nas roupas dos participantes com um broche de fralda, né, para ser uma coisa mais fácil de ser utilizada ali a longo prazo. E as evidências, os artigos que a gente publicou com os resultados desses estudos mostram que não apenas a gente consegue garantir uma alta qualidade na coleta de dados com essa complexidade. Imagina que em vilas rurais, porque como você não tem internet, muitas vezes não tem eletricidade, seria impensável trazer as máquinas tradicionais, os equipamentos médicos tradicionais que fazem esse tipo de coleta. Então, de maneira portátil, a gente conseguiu garantir uma coleta de dados dessa natureza com altíssima qualidade e também mostrando o tipo de dado, o tipo de informação e de conhecimento que a gente pode gerar a nível local, entendendo, por exemplo, estruturas das redes sociais reais que existem ali numa comunidade. Existe um outro ponto que não tem a ver com tecnologias vestíveis, mas tem a ver com tecnologias exponenciais e se encaixam nesse contexto de saúde digital, que são os drones. Então, como a saúde digital ou como os drones conseguem promover um melhor acesso à saúde utilizando todos os aprendizados da saúde digital. Existe uma empresa chamada Zipline. E a Zipline, ela começou há quase 9 anos um projeto de distribuir medicamentos em Ruanda, em algumas regiões de Ruanda, a partir de drones. E esse vídeo que eu vou tocar agora, vocês vão perceber como foi o começo desse projeto e vocês vão perceber como é que esse projeto está acontecendo até hoje. Então tem um relato que foi de 2023 mostrando como é que esse projeto está operando depois de todo esse tempo e reafirmando que quando a tecnologia ela é ressignificada e pensada e planejada, ela não é um hype. Ela se mantém permanente e utilizada de maneira recorrente para gerar, de fato, benefício à saúde dos usuários. Coincidentemente, no Malawi, o mesmo país que eu estava falando das outras tecnologias, uma outra empresa chamada Matternet, ela também levou os drones com essa ressignificação mais humanitária para ajudar a distribuir medicamentos, distribuir resultados de exames para locais remotos. E, na época, a Unicef ela ajudou a viabilizar o governo, dando suporte financeiro para que essa tecnologia estivesse disponível de maneira escalável. E o governo do Malawi entendeu de maneira muito profunda a importância que uma intervenção dessa iria oferecer para a sociedade,
que eles decidiram fazer um corredor humanitário de drones. Então é um espaço aéreo dedicado para que os drones consigam voar sem terem maiores complicações, garantindo o seu papel de promoção de acesso. E vejam a quantidade de coisas que uma inovação como essa ela gera de maneira colateral. A Unicef, entendendo que seria um movimento importante o fomento dessa tecnologia, ela criou uma academia chamada Academia Africana de Drones e Dados. E ela começou a treinar pessoas do Malawi, moradores daquelas regiões que os drones atendiam, a ser pilotos de drones, a ser mecânicos de drones. Então veja como essa inovação ela teve um propósito inicial de resolver um problema, uma demanda de saúde, mas veja como isso impactou positivamente outros aspectos daquelas comunidades, como por exemplo garantindo ali uma prosperidade melhor para aquelas pessoas, oferecendo um tipo de trabalho muito moderno que em muitas cidades de vários outros lugares do mundo sequer estão perto de ter uma vaga de emprego, como por exemplo mecânico de drone. Então a inovação ela permite esse tipo de movimento e consequência positiva, o que eu acho fantástico. Mas a gente nunca pode esquecer que em lugares como essas vilas rurais de Malawi ainda existe muita escassez, ainda existe muita ausência de uma estrutura que consiga suportar minimamente ali situações mais básicas. Isso aqui é uma foto que eu fiz de uma dessas comunidades e nesse quadro furado eles estão marcando os casos de malária que aconteceram naquelas semanas. E essa foto eu sempre gosto de trazer nas minhas apresentações para mostrar que a gente não pode ignorar a escassez que existe, mas a gente precisa considerar a abundância tecnológica que existe. Quando essas duas áreas elas se sobrepõem, existe um movimento muito interessante que a gente chama de leapfrogging, que é o salto. Como é que a gente pode utilizar uma tecnologia para fazer com que essa tecnologia faça com que aquela comunidade dê um salto de desenvolvimento numa intervenção que utilize materiais como esse para gerar um melhor bem-estar para as pessoas que vivem por ali. Então, o leapfrogging é exatamente esse movimento de você saltar etapas e a inovação, as tecnologias conseguem ajudar bastante a oferecer esse tipo de situação. E por fim, eu queria fechar minha fala falando um pouco da transformação digital da saúde pública. A saúde pública, se a gente quiser expandir um pouco mais, né, a saúde como um todo, a área da saúde, a área médica, a área que os profissionais de saúde, enfermeiros, etc., se envolvem, sempre foi uma área muito conservadora. Quando a gente traz para a saúde pública, essa situação ela fica mais conservadora ainda, porque existem os interesses políticos partidários, existem os interesses da agenda de cada gestor e esses interesses eles nunca podem ficar à frente do que a inovação pode trazer para gerar intervenções mais eficientes na vida das pessoas. E hoje em dia, informação é um determinante de saúde e essa transformação digital precisa olhar para isso dessa maneira. E não sou eu que estou dizendo que informação é um determinante de saúde. A Karen DiSalvo, que é a Chief Health Officer do Google, ela publicou esse artigo recentemente junto com outras pessoas de sua equipe, mostrando e justificando por que a saúde precisa ser considerada um determinante social da saúde. Porque a informação precisa ser considerada um determinante social da saúde. Para quem nunca foi para uma aula de saúde pública ou saúde coletiva, isso aqui é uma das primeiras aulas que a gente vê. Os determinantes sociais da saúde. O que são isso, os determinantes sociais da saúde? Imagina que a gente tem condições não clínicas que geram impacto no cidadão. Então, por exemplo, moradia, educação, relacionamento com a comunidade, o acesso à saúde, à renda, todos esses são fatores não clínicos que geram um impacto na saúde. Quando a gente olha para esse mundo com a internet, com os dispositivos móveis, com as pessoas com acesso melhor a isso, a gente precisa incluir informação nesse pacote. E olhar para esses determinantes sociais da saúde, incluindo informação, e entender quais são os impactos que eles causam, isso é muito importante nos dias de hoje, para inclusive desenhar políticas públicas de saúde de maneira mais eficiente.
Então, se a gente vai olhar para esse contexto, o papel que a informação tem em situações como essa, basicamente pode ser resumido em duas etapas. Ela influencia no impacto da saúde através da qualidade que essa informação tem e da maneira como essa informação está conectada e como as pessoas vão ter esse acesso. Sobre a qualidade da informação, é um pouco mais óbvio. Quando a gente tem informação de boa qualidade, a gente gera um melhor entendimento. Então, a adoção às políticas públicas de saúde que são trazidas para a população, elas têm as pessoas se engajam melhor com isso. Quando a gente tem informação de má qualidade, isso acaba gerando, por exemplo, movimentos de desinformação. E se a gente pensa numa estrutura, ou num caso mais concreto, movimentos anti-vacina, em sua maioria, são causadas pela desinformação e pela má qualidade de informação, que acaba gerando ali um comportamento inadequado na adoção das vacinas, por exemplo. Quando a gente fala de conectividade de informação, a gente pode entender que quando existe essa ausência de conectividade e acesso, as informações, a ausência dessa conectividade e acesso aumenta a disparidade de saúde pelo fato das pessoas não estarem acessando de maneira mais objetiva ou de maneira mais consolidada esse tipo de informação. E eu sempre gosto de falar desse caso que aconteceu nas enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Quando eu vi essa notícia, isso aqueceu meu coração, porque mostra na prática como a informação precisa e deve ser considerada um determinante social da saúde. Isso aqui foi um aplicativo que desenvolveram no Rio Grande do Sul que facilitou o resgate de mais de 20 mil pessoas. O que esse aplicativo fez foi dar acesso à informação para aquelas pessoas que estavam afastadas e utilizar essa informação para os agentes que foram fazer esse resgate. Se uma plataforma que conseguisse gerar essa conectividade de informação não tivesse válida, imagina quantas pessoas teriam seu resgate mais dificultado ou quantas pessoas sequer seriam resgatadas e poderiam chegar a óbito. Então, o valor que a conectividade da informação tem é importante e eu acho que fica muito claro o papel que a informação hoje tem como determinante social de saúde. Isso aqui é um outro artigo que publicamos que mostra, basicamente o que a gente fez foi mapear quais são as funções de saúde pública e entender hoje como é que essas funções de saúde pública conseguem alcançar experiências mais pragmáticas utilizando essa transformação digital. Então, para os interessados, vale a pena entender, vale a pena dar uma lida nesse material para entender que não é apenas com situações de epidemias ou de surtos, de doenças infecciosas, que a gente pode trazer a vigilância participativa, que a gente pode trazer esse tipo de inovação que eu tenho mostrado. As doenças não transmissíveis, as causas externas e outros tipos de agravos em saúde, eles podem aproveitar esse movimento da transformação digital da saúde para serem resolvidos de maneira mais eficiente, mais competente. Então é importante que o gestor que está me ouvindo agora, gestor de saúde pública, seja você um secretário de saúde, seja você um prefeito, um diretor, é importante que você entenda que a transformação digital da saúde, ela precisa melhorar e garantir as funções básicas da saúde pública, mas também precisa explorar os limites da fronteira de aplicação, porque com certeza a gente vai enxergar ali problemas que não conseguiriam ser resolvidos antes, mas com as novas tecnologias que eles conseguem ser resolvidos de maneira muito mais eficiente. Por fim, eu queria falar de um outro projeto que eu lidero lá na Universidade do Arizona, chamado de Global Fluvio. Basicamente, a gente volta para o início da nossa conversa. O poder da colaboração, o poder de plataformas de crowdsourcing como o Colab, nessa comunicação direta entre cidadãos e governos, cidadãos e centros de pesquisas, universidades, etc. O Global Fluvio, basicamente, é um ecossistema digital em que a gente consegue visualizar de maneira espacial e temporal a atividade de síndrome respiratória ao redor do mundo. Então, a gente, utilizando essa plataforma, nós conseguimos conectar, analisar, visualizar e engajar a comunidade de profissionais de saúde pública, sanitaristas, epidemiologistas, pesquisadores, cientistas de dados, para entender o que é que significa aquela atividade de influenza naquela região e como
eles, os governos, as agências responsáveis, conseguem utilizar essa informação para pensar de maneira melhorada as ações de intervenção e de controle de algum risco em saúde pública relacionada a isso. Então, para quem tiver mais curiosidade de saber, podem acessar globalforview.org. Ainda não temos nenhuma representação no Brasil, não tem nenhum dado que a gente usa do Brasil, mas estamos aí em várias partes do mundo, Estados Unidos, Canadá, Tailândia, Austrália, Itália, Dinamarca, Hong Kong, enfim, vale a pena entender como uma plataforma como o Global View, que converge dados de cidadãos para ter um insight sobre a atividade de influenza, como isso está materializado na prática e como a sua cidade pode se inspirar numa plataforma como essa. E isso era tudo que eu tinha para falar hoje aqui para vocês. O meu e-mail é onicio@arizona.edu. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, quiser trocar uma ideia sobre a saúde pública digital, será meu prazer a gente manter essa conversa. Até lá.